Olá, seja muito bem-vindo ao programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico dos vereadores de São Paulo. Fique por dentro dos principais discursos realizados nas sessões plenárias. Aqui você acompanha falas de aproximadamente 5 minutos, feitas pelos vereadores eleitos na Câmara Municipal de São Paulo. Os temas e os assuntos relevantes para a cidade e para o Brasil são escolhidos pelos parlamentares. Acompanhe agora alguns discursos dos vereadores. Senhores vereadores, vereadoras, eu retomo esta tribuna para, inclusive, repetir aquilo que eu já falei nesta casa. Hoje eu quero retomar a questão da Lei 17.755, de minha autoria, com acompanhamento de vários vereadores. Essa lei de 24 de janeiro de 2022, que foi para o Executivo e foi sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes, que fica os estabelecimentos dedicados à produção e ao fornecimento de alimentos, inclusive alimentos in natura, produtos industrializados e refeições prontas para o consumo, autorizados a doar os excedentes de alimentos não comercializados e ainda próprios para o consumo humano. Esse projeto de lei prevê que todo excedente de comida na cidade de São Paulo, produzido por indústria ou por particular, ou por cooperativa, ou SEASA, inclusive in natura, que poderá ser cedido às pessoas que necessitam. E esse projeto, por que foi apresentado esse projeto de lei? Porque anteriormente a esta lei, Anvisa ou Covisa, por lei inclusive, todo aquele que fornecesse comida poderia ser autuado com multas altas. E o que faziam? Jogavam esse alimento no lixo. E as pessoas que precisam da alimentação, precisavam naquele momento, ia catar essa comida no lixo. Hoje, esta casa deu um instrumento para que as pessoas possam exercitar a responsabilidade social. Todo mundo quer ajudar. Em geral, todo mundo quer ajudar e pretende ajudar e não sabe ou não sabia como. Agora os senhores podem procurar as organizações sociais para poder organizar essa distribuição ou distribuir diretamente. Vai sobrar do seu alimento que foi produzido 10 marmitex, pegue 10 marmitex, preencha direitinho e forneça para as pessoas. Se todos exercitarem ou cumprir esta lei, nós vamos acabar com a fome na cidade de São Paulo. As organizações sociais que distribuem sopas, façam convênio com os restaurantes, com as indústrias que produzem. Quantos sobra de comida? Eu vou dar um exemplo, a iFood. Quanto não sobra à noite? Não poderá pegar? Compra uma marmitex, custa 0,010 centavos um marmitex, forneça essas indústrias. Essas indústrias preparam uma marmitex e vai distribuir. Não precisa estar correndo atrás, comprando ou pedindo alimento. Já está pronto. Eu não entendo por quê. Eu vejo essas empresas de comunicação, essa grande imprensa chamada da cidade de São Paulo, não se preocupa com isso. Será que não sabe? Não tem conhecimento da lei? Se toda a lei aqui eles acompanham, a quem não interessa a não divulgar esse projeto tão importante que vem matar a fome daqueles que mais precisam?
Eu não entendo. Sinceramente, eu às vezes falo, olha, tem lei que não pega. Será que essa lei não vai pegar? Por quê? A quem interessa? Eu queria saber a quem interessa essa lei não ser aplicada. O próprio prefeito que podia vetar, sancionou pela importância da lei. E nós, infelizmente, eu não estou conseguindo ter alcance de divulgação desta lei. Então eu peço a todos aqueles que realmente se preocupem com a fome na cidade de São Paulo, que nós estamos, o Parlamento Municipal está dando esse instrumento para vossas senhorias, principalmente que tem o poder de comunicação, levar ao conhecimento da população em São Paulo. Vamos matar a fome do povo, que o povo está, aqueles que precisam, está aguardando. Muito obrigado. Eu queria falar que cidade que esse Ricardo Nunes, o prefeito, ele pensa na cidade. Eu acho que ele tem uma casa de bonecas na casa dele, toda bonitinha, e acha que a cidade é aquilo. Porque as pessoas vêm falando, não, mas a cidade está melhorando, a cidade está tendo investimento, estão recapeando rua, estão recapeando as mesmas avenidas que recapearam há 1 ano atrás ou há 2 anos atrás, E aí, quando você vê, as travessas estão todas esburacadas. Bateu recorde, inclusive, o mês passado, do 156 para pedir tapa-buraco nessa cidade, porque está tudo esburacada. Agora eles vão lá para recapeiam as mesmas, porque são as grandes avenidas que passam os veículos, para mostrar para a cidade, ou para as pessoas que moram na cidade, que está fazendo alguma coisa. Mas são as mesmas avenidas de sempre. Porque quem mora na quebrada, que eu moro no Sapopemba, a gente sabe como tá as ruas da quebrada, a gente sabe as ruas de Grajaú como é que tá, do Itaim Paulista. A avenida lá, a Marechal Tito, pode estar bonita, mas a Marechal Tito, porque você sai da Marechal Tito do Itaim Paulista, a quebrada, o resto tá toda esburacada. E faz isso simplesmente porque dá voto, infelizmente, porque você pega uma grande avenida, dá uma aparência que está fazendo alguma coisa. Agora eu queria até que colocasse aqui as imagens, por favor. Põe aí. Eu fui visitar lá o Parque do Carmo. O Parque do Carmo é o maior parque da Zona Leste. E olha só a situação que está o Parque do Carmo, gente. Um verdadeiro abandono. Desde os gradios que estão todos enferrujados, todos tortos, você anda assim, é uma vergonha o que está aquilo. Aquilo ali, abandono é pouco. Gostaria que passasse as imagens enquanto que eu falo. Olha as crateras que tem lá no Parque do Carmo. E pior que sem segurança nenhuma. Qualquer criança pode cair nesse buraco aí, porque não tem segurança nenhuma esse negócio aí. E não é só um grande buraco. São vários grandes buracos. Olha as lixeiras como que tá. Olha os bebedouros como que tá do Parque do Carmo, gente. Mas nem os animais que tem que ser tratado com carinho, você trata que isso aí é subhumano o que estão colocando para as pessoas beberem água. E aí você vai vendo os asfaltos como é que estão, lugar de terra que deveria ser preservado, que deveria ser terra mesmo para a pessoa andar. Quer dizer, está um descalabro aquele negócio. Um descalabro. Ruim é pouco. Aquilo ali é um abandono e um descalabro. Aí eu fico pensando assim... Eu fui visitar outros parques também. E aí você vê que a situação não é muito diferente desse. Aí a pergunta tem dinheiro porque tem mais que 35 bilhões em caixa, O Celso, inclusive, falou que o atual está chegando quase em 38 bilhões. Tem 38 bilhões em caixa e os nossos parques estão desse jeito? Ou é só os parques da periferia que está desse jeito? Ou deixa desse jeito para fazer igual lá o Parque Ibirapuera, para agora botar na mão de empresário, para empresário ganhar dinheiro e agora querer construir até shopping dentro do Parque Ibirapuera. É para isso que o Ricardo Nunes é prefeito da nossa cidade? Para deixar esse abandono do jeito que está e depois querer justificar para privatizar parque, para pegar dinheiro público, que isso aí foi investimento de dinheiro público, para colocar na mão do privado... E para privado ganhar dinheiro, porque o pobre que é pobre, hoje tem 3, 4 filhos, não consegue mais ir no Parque Ibirapuera. Porque para ir tem que pagar estacionamento.
Para comprar as coisas lá estão super caro agora para consumir as coisas. Estão segregando essa cidade, segregando, porque aí o Parque Ibirapuera serve para classe média e não é qualquer classe média chinfrinha não. Para uma classe média que tem dinheiro, que vai poder usufruir e pagar com aquilo. E para o pobre sobra isso daqui, ó. Eu fiz esse debate aqui sobre educação pública. Educação precisa de investimento para funcionar. Tanto é que quando eu elaborei, porque eu não fui relator, a gente fez o Plano Municipal de Educação do zero. A gente colocou que o financiamento devia ser a meta número 1, porque sem dinheiro não resolve nada. Não resolve nada. Então, se você quer coisa de qualidade, tem que ter investimento, e dinheiro tem. Agora, então, vão esperar o quê? Vão esperar o quê? Vão esperar aí o final desse ano, bater o começo do ano que vem, que vai ser eleitoral, aí vão colocar tudo dinheiro para arrumar esses parques, para falar assim, olha como o prefeito transformou essa cidade em um canteiro de obra. Não, o prefeito está fazendo politicagem, porque desde o ano passado tem mais que 30 bilhões em caixa, não faz investimento, deixa as pessoas ficar nessa nem sei qualificar direito o que é isso. Porque se fosse o filho do Ricardo Nunes que caísse naquele buraco, aí ele ia ver. Se fosse um dos filhos aqui dos vereadores, aquilo já estava arrumado. Mas para a periferia, para o filho do pobre, isso aí não tem problema nenhum. Né? As pessoas podem cair, podem se machucar, que não tem problema. Então, isso que é como o Ricardo Nunes vê a periferia e vê esse dinheiro que ele tem para fazer simples politicagem na época eleitoral. Obrigado. O Tribuna Livre da Câmara Municipal de São Paulo volta em instantes. Até já. E você também pode acompanhar outros discursos dos vereadores. Para isso, basta acessar a nossa playlist no YouTube, apontando o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. E fique por dentro das atividades dos parlamentares do Legislativo paulistano. E não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal. O Tribuna Livre está de volta. Fique agora com mais discursos dos vereadores de São Paulo. Nobres vereadores, olha, eu escuto muito falar, mas eu acredito ainda nos próximos 19 meses no trabalho do prefeito Ricardo Nunes. Porque tem muita coisa a se fazer, ele pegou também uma prefeitura com muito trabalho. Mas eu queria falar para os senhores, Coronel Salles, Luana, Peixeiro, Jair, nobre vereador Jair, a todos aqui, e os senhores, os meninos aqui, jovens que estão vendo essa plenária, os vereadores, outros 50 e poucos vereadores, estão no virtual, estão nos seus gabinetes. Então, nobre vereador Jogi, nobre vereador André, eu estou meio pasmo, mas eu queria passar para os senhores, que são fiscalizadores como eu do município, e há 20 anos que estou aqui vereador. Eu queria perguntar para o senhor Janazzi, queria perguntar para os senhores vereadores, Manuel Rios, eu estou meio pasmo andando na cidade de São Paulo. Eu nunca vi, parece que é um terremoto, eu nunca vi tanta demolição e tantas obras acontecendo. Eu, para a Secretaria de Urbanismo, nobre vereador André, eu deverei, ainda não iniciei meu trabalho, eu só dei uma pitadinha. E aí a imprensa toda queria saber por causa da pitada. Imagina, projetos interessantes que a gente quer para a cidade de São Paulo. Então eu, humildemente, coloquei 5 pessoas rodando a cidade de São Paulo, num todo, norte, sul, leste, oeste, jardins, para que levante todos esses imóveis demolidos e os construídos. Por quê? Não é fácil a matéria de avaliar se aquele prédio pode iniciar com alvará, com demolição, coisa parecida. Tem prédios já hoje construídos, prontos, nobre presidente João Jorge. E eu quero fazer a pergunta para o secretário do assunto, da matéria da habitação, de urbanismo, não é? Que é o Gadelha, não é? Marcos Gadelho. Vou colocar em ofício para que ele me fale e me pontue
pelo menos 300 construções, demolições e agora construções, como está a documentação. Por que eu faço isso? Porque eu imagino se tem engenheiros para analisar, Manuel Rios, todos esses projetos. Nós temos engenheiros hoje para analisar todos esses projetos. Me parece que estão tirando engenheiros das subprefeituras e levando lá para a secretaria. E a pergunta é uma só. Qualquer imóvel desse na área da construção, você precisa de CEPAC e precisa da outorga. É aí que eu quero saber se tudo está devido, correto. Por quê? A gente percebe que a evolução dos tempos na cidade de São Paulo passou dos limites. Se você andar na Avenida Rebouças, você vai ver em demolição mais de 30 imóveis e em construção já 60% para terminar, tem mais de 40 imóveis. Você vai para os Jardins, você vai para a Zona Leste, você vai para a Zona Norte, está acontecendo o mesmo. Então, eu humildemente na Comissão de Atividade Econômica, irei colocar alguns requerimentos e vou começar a fazer pergunta ao secretário, para que ele me responda. Porque, sinceramente, na história da cidade de São Paulo, nem quando o Aref comandou o espetáculo, aconteceu o que está acontecendo agora. Tem alguma coisa aí que não está indo corretamente. Eu não quero me antecipar, mas eu quero, como fiscalizador, vereador desse município, vereador por 20 anos, eu quero uma explicação para tudo isso. Nós tivemos algo parecido há 3 meses atrás, num empreendimento que cada unidade custava acima de 15 milhões, que foi construído sem alvará, sem licença, e aqueles que compraram pagaram a mercadoria sem documentação. Qual a explicação que o secretário vai dar para esse vereador? Se ele não explicar como deve, eu já vou colocar em prática o Ministério Público. Estou antecipando aqui, porque eu, como, de novo, vereador e um fiscalizador do município, nós precisamos das verbas de CEPAC, outorgas, para construir novos hospitais, para dar mais condição em escolas municipais, para aqueles que mais precisam. Nós precisamos pegar essas verbas, que parece que elas estão nebulosas, não sendo, talvez recolhidas, para que a gente possa, sim, atender os mais necessitados com uma moradia popular, seja de 20, de 30, de 35 metros quadrados, onde você paga, sim, todo mês, com muito suor, mas você fica com uma moradia. Então, terminando já, meu presidente João Jorge, agora também vou ficar sentadinho aqui escutando o nobre vereador André Santos, mas estarei agora fiscalizando essa área também. Então, eu não dei recado nenhum, muito pelo contrário, eu só queria um projeto técnico para a cidade de São Paulo. Agora sim eu vou entrar em campo para ver o que está acontecendo. Boa tarde, vereadores, vereadoras, amigos que nos acompanham pela Rede TV Câmara, pelas redes sociais, aplicativos. Primeiramente, peço a proteção de Santo Antônio, que se celebra o dia de hoje, para todos dessa casa e que acompanha a minha fala. Santo Antônio, o santo dos pobres. Santo Antônio, o santo chamado de casamenteiro, o santo do pão e meu patrono. Na próxima quinta-feira, gente, dia 15, será celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Por isso, na última reunião da Comissão Extraordinária do Idoso e da Assistência Social, da qual eu sou presidente, discutimos sobre a pessoa idosa que hoje mora na rua, que também é um tipo de violência. Morar na rua, isso é uma violência das grandes, das graves. Um estudo feito este ano pela Universidade Federal de Minas Gerais aponta 52.226 pessoas vivendo nas ruas de São Paulo até fevereiro deste ano. Com base nos dados do CadÚnico, houve um aumento de 8,2% em São Paulo. Em 2012 tinha 3
1.842 registros e agora, em 2023, são 52.226 registros de pessoas em situação de rua. As mulheres, geralmente, representam uma fatia menor dessa população, mas é um percentual que vem crescendo. Com vínculos familiares quebrados, com poucas chances de inserção no mercado de trabalho e muitas vezes doentes física e mentalmente, as mulheres acima de 50 são o perfil feminino mais numeroso nas filas de doações. Quem está em situação de rua e é idoso enfrenta desafios específicos, como a falta de abrigo adequado, acesso limitado a cuidados médicos e de saúde, maior vulnerabilidade a doenças e maior risco de violência e abuso, a falta de suporte social e familiar e também pode agravar a situação desses indivíduos. Mas como o dia 15 é Dia Mundial da Conscientização contra a Violência do Idoso, da pessoa idosa, existe também a violência financeira, que é a extensão praticada contra os idosos, a extorsão, melhor dizendo, praticada contra os idosos, principalmente envolvendo familiares. Alguns idosos tornaram-se vítimas dos próprios filhos, netos. Mais da metade dos crimes de abuso econômico de idosos envolve os parentes mais próximos, como sobrinhos, netos e filhos. Segundo dados do Disque 100, Serviço de Denúncia da Ouvidoria da Secretaria dos Direitos Humanos do Governo Federal, demonstra que dos tipos de violência cometidos contra os mais velhos, a financeira é a terceira maior do Brasil, atrás da psicológica e negligência, abandono dos cuidados ao idoso. Qualquer prática que visa a apropriação ilícita do patrimônio de uma pessoa idosa, que pode ser realizada por familiares, profissionais como cuidadores ou instituições financeiras, configura crime. É prática comum os idosos depositarem grande confiança nas pessoas mais próximas. Esse é um dos fatores principais quando ocorre o abuso. O inimigo das finanças do idoso pode estar na mesma casa. Ele é deixado de lado e com as debilidades físicas e mentais é quando surge a oportunidade de usurpar o idoso financeiramente. Muitas vezes as próprias pessoas idosas delegam a outras a administração de seus rendimentos sem tomarem as devidas precauções. Cria-se uma situação de dependência. Ao medo de apresentar queixa, fica evidente o medo. As principais causas de violência financeira são a falta de respeito pela pessoa idosa, o desconhecimento da lei e dos direitos e também a errada ideia dos familiares de que o patrimônio da pessoa idosa lhes pertence e podem, assim sendo, decidir em nome dela. Consideram-se práticas de violência financeira forçar a pessoa a assinar um documento sem lhe explicar sua finalidade, forçar a pessoa idosa a celebrar um contrato ou alterar seu testamento, forçar o idoso a uma doação, forçar a pessoa idosa a fazer uma procuração ou ultrapassar os poderes de mandato é uma prática, infelizmente, também constante, entre outras inúmeras praticadas. Para evitar ser vítima de violência financeira, precisam se manter informados e não deixar de tomar decisões sobre a sua própria vida e sobre os seus rendimentos. Saindo do âmbito familiar até nos serviços bancários, os idosos são vítimas também de golpes com empréstimos consignados. Hoje, existe pouca informação para a população idosa. Os idosos, em geral, estão ficando à margem dos benefícios, parecem invisíveis. Temos quase 2 milhões de idosos só aqui em São Paulo. No dia 11 de janeiro, nós apresentamos uma lei aqui nessa casa, que foi votada em 2 votações, aprovada, sancionada pelo prefeito, publicada no Diário Oficial, porém, até agora, não está sendo executada. É o 156 do idoso. Nossos objetivos são receber denúncias de violações de direitos das pessoas idosas no município, promover o atendimento humanizado de pessoas idosas, promover a orientação de pessoas idosas quando a seus direitos e o devido encaminhamento ao serviço da rede municipal disponíveis. A regra determina que os profissionais que atuarem diretamente na realização de atendimento serão devidamente capacitados, tanto para a ótima orientação quanto aos serviços da rede, de acordo com o caso concreto, quanto para a realização de um atendimento humanizado, considerando as peculiaridades desse público específico. Bom, o serviço deveria ser realizado prioritariamente por meio dos canais SP 156, mas até agora ainda não entrou em execução. Infelizmente, não está funcionando, em outras palavras. Nossa luta por mais dignidade e inclusão dos idosos em todos os segmentos está apenas no começo. Deixo aqui meu gabinete à disposição de todos,
todas as minhas redes sociais, meu programa de rádio também para ajudar e atender no que for preciso toda e qualquer violência contra o idoso. Lembrando mais uma vez que dia 15, quinta-feira próxima, será celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Reflitamos sobre isso e vejamos a importância de darmos ao idoso o devido respeito e dar a ele uma vida digna. Muito obrigado, presidente. O Tribuna Livre fica por aqui. Se você perdeu alguma edição do programa, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.